A Batalha Assombrada da Terra de Shinjuku, parte 30. Esse é o título do novo capítulo de Jujutsu Kaisen, aquele que chegou numerado como 258. E, sinceramente, estamos cansados dessas reviravoltas em cima de Sukuna. Então vamos começar com a narração do nosso narrador. Abre aspas. Ao entrar em seu estado despertado, causado pelo acerto de 2 lampejos negros, Gojo Satoru criou circuitos singulares para a técnica amaldiçoada reversa. Ele recuperou a emissão da técnica reversa, que havia perdido ao distribuir suas operações e responsabilidades pelas regiões cerebrais incomuns. E da mesma maneira, Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições, restaurou seus braços e destruiu os feiticeiros do Colégio Jujutsu. Ao menos era isso que deveria ter acontecido. Yuji Itadori atingiu 7 lampejos negros na fronteira das almas entre Fushiguro Megumi e Ryomen Sukuna. Isso fez que Ryomen Sukuna tenha perdido a oportunidade de restaurar sua técnica amaldiçoada reversa. E essa é a introdução desse capítulo, a abertura do show que começaria aqui, um show digno de Santuário Malevolente novo, ou melhor, incompleto, digno de abertura de fornalhas. E novamente o rei sendo abençoado por seu roteiro malevolente. E só um aviso, as explicações do meio de semana estavam meio complicadas de serem entendidas. Por quê? Porque a galera tirou foto das páginas, tirou foto muito mal tirada. Basicamente cortaram vários diálogos, não dá pra entender nada. E agora no capítulo oficial, tivemos muitas informações de forma clara, que eu vou explicar agora todas aqui pra vocês. No capítulo passado, no 257 e 256, Itadori evitou a derrota completa de todos os feiticeiros, já que se não fosse por ele e seus flashes negros, Sukuna teria eliminado todos e sairia vencedor desse combate. Mas não, Itadori evitou tudo com seus raios negros dados exatamente na ponte entre a alma de Megumi e a alma de Sukuna, separando novamente os corpos das almas. Mas antes de entrar em detalhes, eu quero contar com você para sua inscrição aqui no canal. Por favor, estamos muito, mas muito perto dos 400 mil inscritos. Falta muito pouco. Eu conto com você aqui para alcançarmos essa meta. Então, por favor, se inscreve no canal e confere aí se você está inscrito. Ativa o sininho para receber as notificações aqui no canal a cada vídeo novo. E, como eu pude esquecer, desce aqui nos comentários. Mande aí o seu comentário sobre qual lado você está. Você é do lado Team Sukuna? Ou é do lado Itagote? Comente aí a hashtag Team Sukuna se você apoia o Sukuna, ou hashtag Itagote se você está do lado de nosso protagonista. E agora, sem enrolação, vamos lá para o nosso mangá. Distante da batalha, Miguel cuidava de seu amigo Laru, quando uma grande manipulação de energia é demonstrada por todo o ar. Expansão de domínio, Santuário Malevolente. Sukuna havia expandido seu território por mais uma vez, mesmo sem os braços, mesmo tão ferido e debilitado. Domínio diferente, sem esse santuário no centro, pois uma criatura deformada com diversos olhos, contendo mãos e uma espinha dorsal, aparece em campo de batalha. Um domínio diferente dos demais, acompanhada da maior explicação dada de um domínio pelo narrador do mangá. Abre aspas. Entre as faíscas soturnas, o domínio do rei retorna ao comando do seu soberano, uma mudança nos selos de mãos, uma técnica amaldiçoada com regiões do cérebro que não foram afetadas pelo vazio infinito. É uma operação de uma técnica de barreira. Ryomen Sukuna, após o lampejo negro, mesmo com elementos incertos, e utilizando um pacto improvisado, é capaz de reproduzir o Santuário Malevolente, sem deixar de lado o seu alcance de efeito ou a sua emissão de energia. Bom, santuário expandido, mas não o santuário completo, o santuário muito diferente, improvisado, criado através de pactos e restrições que manteram, de certa forma, a qualidade do domínio, mas um pouquinho inferior. É como se fosse uma cópia do domínio original, feita de maneira improvisada, uma região diferente do cérebro, com os selos de mão diferentes, uma única mão foi usada para expandir esse domínio. E Sukuna não abriu mão da complexidade que está por trás desse território. Ele manteve todas as características do Santuário Malevolente, mesmo que expandido de qualquer outra maneira. Mas o que Sukuna sacrificou tanto para conseguir fazer esse domínio? Não sabemos ainda. Houveram pactos, mas o que foi perdido ainda não há informações. Na preparação para batalhas mais fortes, temos uma grande conversa por parte dos alunos, professores e aliados da escola Jujutsu, principalmente rodando em volta da energia amaldiçoada reversa. Hakari levanta a bola da energia dizendo que a energia reversa e a técnica de domínio
seriam essenciais para enfrentar o adversário do patamar de Homem Sukuna. E depois de Maki dizer que isso para ela era impossível, Choso traz à conversa a ideia de que ele e Itadori conseguiriam lidar com a energia reversa de forma natural, ou seja, ambos poderiam reproduzi-las em seu corpo. E sem que ninguém tenha entendido nada, Choso inicia sua explicação, questionando Yotokotsu e Hakari sobre como o sangue era restabelecido depois do uso da energia reversa. E ambos xamãs apenas falam que é automático, é intuitivo, mas Shoko, a xamã curandeira, explica que é a conversão de energia amaldiçoada em sangue, assim evitando as hemorragias e a queda de desempenho. Ela explica da seguinte forma, abre aspas, no caso da energia amaldiçoada reversa, a maioria das pessoas é capaz de curar a si mesmas, mas não consegue curar os outros. O motivo é o fato da aplicação ser diferente. O outro é a rejeição do receptor, rejeição de energia amaldiçoada de quem está tratando ou falha de conversão da energia amaldiçoada por parte do tratado. É por isso que a eficácia de um tratamento varia bastante de pessoa para pessoa. Em seguida, Choso diz que pela condição corporal dele e de Yuji, sua energia poderia ser convertida em sangue sem qualquer cerimônia, era natural para ele. O que naturalmente dava aos dois, Choso e Yuji, uma capacidade mais tranquila de se aprender energia amaldiçoada reversa, isso pela natureza dos dois. E por esse motivo, Choso deu seus irmãos fetos amaldiçoados do 4 ao 9 para Itadori acabar comendo, para ele despertar em seu corpo uma condição parecida com a sua. Choso também diz que ele não tem o enorme consumo da técnica que normalmente ocorre, o que ele chama de gargalo da energia. Então, em partes, Choso explica que ele e Yuji têm composições corporais parecidas, afinal são irmãos, e tanto ele como Yuji têm a manipulação de sangue, entretanto em Yuji não estaria despertada, e por isso foi entregue a ele seus irmãos, os fetos amaldiçoados de 4 ao 9 para Yuji comer e assim despertar sua técnica ao ficar exposto a toda aquela energia amaldiçoada do clã Kamo dada pelos irmãos de Choso. E óbvio, vimos também pelo mangá que ele acabou despertando a técnica assim, comendo os irmãos, despertando a manipulação de sangue. E essa manipulação de sangue traz uma condição para o seu usuário que permite a ele diretamente converter a energia em sangue sem qualquer perda ou cerimônia por trás. O que, para a energia amaldiçoada reversa, por ela se tratar desse tipo de conversão principalmente, faz com que o uso dessa energia se torne mais simples para um usuário da manipulação de sangue. Como se para eles fosse natural usar a energia amaldiçoada reversa. Tão simples quanto talvez usar a própria técnica. Ainda na reunião é falado sobre um treinamento de substituição. E quem explica isso para nós é o Yui. Coisa que no meio de semana não foi tão bem explicada pela falta de diálogos. Mas o pequeno feiticeiro falou o seguinte: minha técnica é o movimento espacial do alvo. O que significa que comigo você pode pular para qualquer lugar ou pessoa que eu marcar. Nessa hora, dividimos o alvo em alma e corpo, e como se o corpo fosse uma caixa e a alma fosse conteúdo. Essa caixa é como presente de aniversário de outra pessoa, e você não pode retirar o conteúdo sem permissão. Em outras palavras, é possível retirar o conteúdo tendo sua permissão. Somente humanos marcados e almas de pessoa para pessoa são transferidas e substituídas. Itadori chega a questionar o fato de o corpo se adaptar à alma, assim como acontecia na transmutação ansiosa de Mahito, onde uma alteração na alma também distorcia o corpo. Foi assim que Junpei, por exemplo, encontrou sua morte, ou Nanami. Todos os feiticeiros mortos por Mahito encontraram a morte dessa maneira, e a preocupação de Yuji era o corpo dos outros xamãs se adaptarem às almas recebidas. E o Yui explica que a alma é trocada sem abrir a caixa, ou seja, não há uma violação do corpo, então o próprio corpo não percebe a mudança na alma, o que também é uma forma de se proteger dos ataques na própria alma, defendendo o corpo dos ataques com fortalecimento de energia na própria alma. Kusakabe então entra na conversa, questionando Yuji se ele sabia qual era o motivo de ele estar crescendo rapidamente no Jujutsu, o que Itadori deduz ser talento. É óbvio que Itadori ia falar isso. Entretanto, Kusakabe atribui a culpa a Ryomen Sukuna e explica: os movimentos dos esportes e em qualquer outra coisa são aprendidos pelo corpo depois de repetidos. Sukuna manipulou o Jujutsu enquanto estava no controle de seu corpo. Você tem memória de Jujutsu de classe super especial no seu corpo, e por isso, sua digestão e seu crescimento são de uma rapidez incomum. A mesma coisa é feita nesse treinamento de substituição. Primeiro será comigo, com minha manipulação de energia amaldiçoada e os fundamentos de uma técnica de barreira,
vamos colocar o domínio simples no seu corpo. Depois de todas as negociações, o Yui afirma que há uma limitação de 2 trocas por pessoa durante um mês inteiro. Então tudo que aconteceria ali teria que ser bem planejado. E basicamente é explicado uma cena muito antiga do mangá, onde Kusakabe lutava com Itadori, mas em corpos trocados. E assim entendemos o que aconteceu ali. Era a técnica de Yui, uma técnica que muda a localização da alma e dos corpos. Basicamente, vamos explicar de uma forma bem clara, usar a analogia do Yui para explicar isso. O corpo seria o presente e a alma seria o que está dentro do presente. O corpo e a alma são um só. Entretanto, tem como ser aberto o presente e ser encostada a alma. Mas trocar o conteúdo sem encostar no presente é muito difícil. E a técnica de Yui permite isso. Trocar o conteúdo do presente sem encostá-lo. Sendo assim, a técnica dele é bem útil para fazer o que Kusakabe disse. Pegar um corpo de um xamã e entregar a outro para o corpo dele se acostumar com as técnicas que serão usadas. Então Kusakabe, ao pegar o corpo de Yuji, provavelmente usou todo o conhecimento que ele tem em técnicas de barreira para o corpo de Itadori se adaptar àquele uso. Para quando Yuji voltasse para o corpo dele naturalmente ia saber usar o domínio simples. E para a alma de Yuji aprender a usar, ser extremamente mais fácil. E até por isso o Chozo no pós-Shibuya, antes do encontro deles com Naoya, percebe que o Yuji está com um crescimento muito grande. Isso é porque em Shibuya, o Sukuna dominou o corpo do garoto e deu a ele o Jujutsu de super classe especial. Um termo bem interessante, já que nunca ouvimos falar disso. E provavelmente os super classes especiais seriam aqueles com Jujutsu próximo do Sukuna e do Satoru Gojo, acima de um grau especial comum como Yutokotsu ou Yukitsukumo. O que é bem interessante também, um termo bem legal. De volta a Shinjuku e ao domínio de Sukuna, temos a nova doutrina das sombras, domínio simples, feita por Yuji Itadori, usando sua técnica de domínio para lidar com o santuário malevolente de Sukuna. E só de observar, Itadori percebe que o domínio de Sukuna não está perfeito, observando falhas, e o sangue no epicentro do território. E assim ele percebe também que só precisaria aguentar aquele território, já que ele acabaria em algum momento. Então observamos Sukuna com os selos de mão de Satoru Gojo, e o narrador nos diz: a percepção de Yuji Itadori estava correta. Mesmo neste momento derradeiro, Yomi Sukuna não diminuiu o grau de dificuldade da técnica de barreira. Assim como em Shibuya, não separou a área de efeito e o mundo externo da barreira. Cobrir o domínio com revestimento externo de barreira fornece uma rota de fuga. O pacto desapareceria, o alcance do efeito seria menor e a forma como o domínio é usado seria alterada. E o efeito de ser certeiro seria acionado dentro do cenário imaginário manifestado. Ele fez isso pelo fato de que seria impossível capturar Maki Zenin e não possuir energia amaldiçoada. Entretanto, Sukuna em seu estado atual não é capaz de continuar mantendo esse nível de domínio avançado. 99 segundos. E essa é a apresentação do novo Santuário Malevolente, ou melhor, o Santuário Malevolente incompleto, onde Sukuna faz uma meia cópia do santuário original através de pactos, mantendo o alcance e mantendo sim a emissão de energia, ou seja, é tão perigoso quanto o original. Mas no finalzinho da frase, vemos ali 99 segundos, o Sukuna só tem isso de tempo para usar esse santuário, basicamente 1,5 minutos, e os alunos teriam que aguentar esse domínio por esse tempo. O que sim, para um aluno é um tempo muito grande. Para o Gojo não seria tanta coisa, mas para o Yuji, muita coisa mesmo. E uma coisa interessante também é a descrição de um domínio com barreira fechada, que Sukuna novamente expandiu com barreira aberta, assim como em Shibuya. Mas sim, haveria a opção de fechar a barreira, fechar um território e se utilizar dele para o acerto garantido. Mas haveria vários problemas. Pactos não poderiam ser feitos como ele fez, e Maki Zenin poderia passar pela barreira e se esqueirar pelo domínio, talvez até virando uma ameaça para o próprio Sukuna. Então o jeito que ele expandiu, ele daria melhor com todo o cenário ali, inclusive com a própria Maki, que teria que desviar dos cortes que estariam cortando tudo. Sem barreira, o domínio é bem mais eficiente. Dentro do território, Yuji, Chozo e Ino se mostraram capazes de usar o domínio simples e afastar os danos, enquanto Maki se movia incessantemente para desviar dos cortes, já que ela não possui energia. Então não tinha técnicas anti-domínio, mas em contrapartida, não seria afetada pelo acerto garantido. O domínio simples de Yuji Itadori é rachado, e seu corpo acaba inteiro fatiado, com diversos cortes simplesmente aparecendo nele, o que custou a sua perna.
Até que os cortes pararam, Yuji acreditou ter aguentado o domínio. Ele estava inteiro, poderia continuar lutando. É quando ele levanta a cabeça e Sukuna estava em posição para se utilizar de uma flecha de fogo, abrindo assim a sua fornalha. Lembrando que em Shibuya a flecha de fogo fez várias vítimas, dentre elas Jogo e Mahoraga, sendo o golpe final deles, fazendo um churrasco. É uma técnica realmente poderosa, onde o fogo foi capaz de queimar uma maldição do elemento fogo. O que será de Yuji agora? A flecha com certeza está sendo mirada nele. O que vai acontecer com ele? Diz aqui nos comentários sua teoria e o que você pensa sobre isso. Não esquece de usar a hashtag TeamSukuna e a hashtag Itagote para dizer qual lado você tá. E eu vou estar lendo todos os comentários se deixarem essas hashtags. E no mais, te vejo no próximo vídeo. Até lá!